E é interessante porque a palavra do Senhor fala lá em Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37, está no Velho Testamento, porque não está escrito assim, o povo é destruído pelo diabo. A palavra de Deus não está escrito, não encontro isso na Bíblia. O povo é destruído pelo diabo. Não, Jesus veio para dissipar as obras do diabo, amém? Está escrito que o povo é destruído por falta de conhecimento. Por isso que o povo é destruído, porque não busca esse conhecimento. E a visão do vale de ossos secos, uma palavra conhecida em Ezequiel 37, que o Espírito Santo possa coordenar todas as coisas, amém? Glória a Deus, amém? Você vai ouvir essa palavra? E que o nome dele seja glorificado. Então está escrito assim, Ezequiel 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? A mão do Senhor veio sobre ele e levou não na carne. Por quê? Em espírito, uma visão aqui espiritual. Porque naquela situação, na carne, de tudo aquilo que ele estava presenciando, na carne, talvez ele teria uma ojeriza muito rápido e sairia daquele vale. Mas o Senhor o levou em espírito. Em espírito, a gente suporta. Em espírito, nós suportamos o caos. Em espírito, o profeta Ezequiel estava vendo o caos. Um vale de ossos secos. E em espírito, no versículo 2, está escrito assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo, sequíssimo. E aí tem aquela pergunta que Deus faz ao profeta, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele respondeu, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. A pergunta, poderão viver estes ossos? A resposta, só o Senhor sabe. Então o povo padece, é derrotado por falta de conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, Deus sabe todas as coisas, é só ouvir da voz do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas. Porque não tem como o diabo destruir. A gente é destruído porque muitas vezes não estamos entendendo aquilo que Deus está nos falando. Pode viver esta situação, pode sair dessa situação, só o Senhor sabe. E aí o versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Tem uma ordem aqui, fala a estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Jesus, ele estava andando em Jerusalém, e ele olhou uma árvore que não tinha fruto. E ele amaldiçoou a figueira, porque a planta não estava dando fruto. Jesus lançou uma maldição para aquela árvore e ela se secou. Os discípulos voltaram no outro dia e viram aquilo, ficaram espantados. Jesus aqui como o verbo que estava em carne, que estava habitando entre nós. E a voz dele, as palavras dele, amaldiçoou uma árvore. A árvore estava ali. Jesus amaldiçoou a figueira e a planta foi amaldiçoada pela palavra. Pela palavra. Ah, não era Jesus. Não. Assim também nós matamos muitas coisas na nossa vida. Pela palavra. Tem muita coisa que está seco por causa das nossas palavras. Então me disse, fala, profetiza sobre esses ossos.
e fala para os ossos: ouve a palavra do Senhor. Você está aí? Porque também nós podemos, como no caso aqui, estava uma ordem: ossos secos. O osso não está com ouvido. Ouve a palavra do Senhor. Porque como a gente pode amaldiçoar, pela palavra também a gente pode remover montanhas, né? Está lá escrito, está escrito. Se você crer e falar, você remove montanhas. Amém? Aqui estava, ouve a palavra do Senhor. Agora, ouve a palavra do Senhor. Versículo 7 fala o seguinte: então profetizei como foi-me dado ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não vai acontecer só porque está escrito na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Ok. Está escrito, não vai acontecer só porque está escrito. Só acontece quando nós falamos. Amém? Então, profetizei como foi-me dado ordem. Houve um ruído, enquanto eu falava, enquanto eu profetizava. Então, o ruído estava ali. Ele não falou um momento, falou assim: ossos, viva. E ficou esperando a coisa acontecer. Ele, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, os ossos se juntaram cada um ao seu osso. Agora, não vai acontecer porque está escrito, ele tem que ser dito, a palavra tem que ser falada. A palavra pode amaldiçoar uma árvore, pode amaldiçoar uma vida. Outras vidas que ouvem maldição podem sofrer essa maldição, como a palavra também ela pode trazer vida. Aqui, no caso, era uma palavra, uma profecia para trazer vida diante de vale de ossos secos. Agora, quando Deus pergunta ao profeta: pode essa situação se reverter? Aí o profeta fala assim: isso aí só o Senhor sabe. Ok, só Deus sabe, tá, mas aí Deus dá uma ordem, começa a falar, começa a profetizar sobre o vale, sobre esses ossos. Então, profetizei como me foi dado ordem. Está escrito, se está escrito, a gente pega o que está escrito e fala o que está escrito. E profetiza as bênçãos do Senhor, porque está escrito, amém? Amém? Agora, isto aqui eu tenho que falar e tem que entrar no meu coração, porque se não entra no coração de Ezequiel, ele nem começava a falar, ele ia começar com desculpa. Mas como foi dada uma ordem, e é interessante, as pessoas elas ficam esperando o momento oportuno para começar uma coisa, para fazer um empreendimento, para realizar uma ação, e as desculpas são assim: não, é que eu estou esperando o momento certo. Não existe momento certo. Existe um momento. O momento certo, ele só vai ficar dando certo se você começar a agir. Porque é interessante que, Michelin, e eles têm um laboratório para estudar a roda. Então a roda não está pronta. Se tem um laboratório para estudar a roda, porque a roda não está pronta. E se você compra um carro, você vai esperar a finalização desse estudo para dirigir o carro? Não, você vai fazer. Não, eu vou esperar ficar pronto essa coisa de estudar a roda, porque ainda então não tem uma definição plena. Então você nem entra no carro. Se você ficar esperando as coisas para começar a fazer, você nunca faz. Ele poderia dar ali, mas como ele foi levado em espírito, porque se fosse levado na carne, ele daria as costas, falou assim: não, essa situação é muito séria, o senhor não está entendendo a situação,
O senhor está me falando para mim só falar uma palavra? Não, mas é Deus, é a palavra de Deus. Não é para falar qualquer palavra, é a palavra que Deus está mandando você falar. É a palavra que, que Deus está mandando você profetizar, não é qualquer palavra. Porque se for palavra da carne, ela vai produzir coisas secas. Mas se for a palavra do Espírito, vai produzir vida, e vida em abundância. Por isso que a palavra fala, ele busca os verdadeiros adoradores. Não é que estão na carne, olhando para a situação, olhando para os ossos secos, e fica ali só olhando, e esperando se que isso acontecer, se aquilo acontecer, se o momento certo acontecer. Imagina a pessoa, ela pensa assim, eu vou abrir uma empresa. Não, eu só vou abrir empresa quando ela estiver dando um lucro de 50 mil reais. Ele nunca vai abrir. Se ele não começar, ele nunca vai abrir. Ah, não, eu quero ser usado por Deus, mas eu tenho que me preparar. Imagina essa situação aqui. Aí Ezequiel fala assim, isso aí é uma profecia pesada, né? Eu tenho que me preparar. Eu vou estudar um pouco teologia, ver como é que é as coisas aí, para depois eu começar a falar. Não tem essa ordem aqui, não. Só tem uma ordem, começa a falar. Começa a falar porque eu estou te mandando. Não espera o momento de agir. É Deus está falando para fazer, então faça. Não espera o momento certo, porque hoje está chovendo, porque hoje está fazendo sol, porque hoje eu estou com dor de cabeça, porque isso, porque aquilo. Sempre vai haver as desculpas. E aí você não sai do lugar, não fala o que tem que falar em Cristo. Porque isto não entrou no coração. Não é só porque está escrito, eu tenho que falar, agora eu tenho que falar acreditando. Porque se essas palavras não tivessem entrado no coração do profeta, ele nem continuaria falando. Então eu tenho que sentir o que eu estou falando. Chega na boca, vai para o coração. Do coração, volta para a boca. A boca fala porque o coração está cheio. Se o coração está cheio de morte, de desistência, de desculpas, ele só vai falar isso. Agora, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro está na palavra do Senhor, a gente vai profetizar a palavra do Senhor, não importa o que nós estamos vendo. Se está realmente, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, porque se eu estiver falando em carne, e em isto, porque é doença. Se eu só falo em doença, eu vou produzir doença. Se eu só falo em coisa ruim, vai vir coisa ruim. Se eu só falo o que eu quero falar, e na carne, e só reclamar, continua do mesmo jeito, continua no vale de ossos secos. Agora Deus está falando assim, não, isso tem jeito. Só profetiza. Então, como me foi dado ordem, eu profetizava. Enquanto eu profetizava, começou só ruído. Começou os ossos se juntarem, cada um no seu osso, enquanto eu profetizava. Vida e morte nas palavras. O vale de ossos secos aqui é um grande exemplo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Olha só, a fé, imagina que isso aqui, vou pegar um negócio aqui. Imagina que esse controle aqui é fé. A fé está aqui. Eu estou querendo fé, estou precisando mais de fé. Eu estou esperando o momento certo para agir. A fé vem pelo ouvir. Ela vem. Não quer dizer que ela vai agir só porque ela veio. Você ouviu. Mas você tem que falar. Tem que vir, entrar no coração, aí você fala. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. E esses ossos estavam muito secos. Poderão viver esses ossos? O Senhor sabe. Então, profetiza sobre esses ossos. O que ele ouviu? A palavra. Qual foi a palavra? Deus falando com ele. Só você profetizar. Ele ouviu. E sua fé veio. Ela pode vir e ficar aqui. Eu estou anunciando a palavra. Então a fé veio. O Senhor é autor e consumador da nossa fé.
E sem fé é impossível agradar a Ele. Ela está aqui, ela veio. Agora ela tem que entrar em mim. Eu tenho que ouvir isso aqui e isso tem que fazer sentido para a minha alma. Porque assim eu não vou esperar o tempo oportuno. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Hoje é tempo oportuno. Chegamos com confiança ao trono da graça em tempo oportuno para encontrar misericórdia para as nossas vidas. A gente está ouvindo a palavra, a fé veio, ela entra, eu começo a falar a palavra. Só vou ouvir muitas vezes ruído. Mas aí, que eu estou orando, eu estou fazendo isso, e o negócio parece que está um rebuliço. Ok, é esse rebuliço, você só continua profetizando, continua falando. Continua falando a palavra do Senhor. Porque as palavras, elas são pensamentos falados. Não, é que eu ajo sem pensar, então é meio perturbado. Você pensa e age. Você pensa, fala. Antes de falar, pensa. Amém? É interessante a resposta de Ezequiel. Pode essa situação se reverter? Pode não, Senhor, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo. Até pode, mas assim, até domingo eu estou esperando um negócio aí de repente, falou, não, o Senhor que sabe. Então tá, se eu sei, então eu vou te falar o que eu sei. O que eu sei é, você começa a falar esses ossos. O que eu sei, eu estou te falando, é a minha palavra. Você pega a minha palavra, ela vem, ela vai aumentar a tua fé, deixa ela entrar em você e você fala acreditando nela. Profetiza. Aí, versículo 8 fala, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Não havia espírito. Não adianta também, só ossos, tudo certinho, sem espírito. Não adianta congregar todo certinho, vir no horário certo, sair sem espírito. Não adianta nada sem o espírito, tanto é que ele foi levado em espírito. E ele começou a ver ossos, os nervos, a pele e formou. Ok, mas está sem espírito, continua morto. A instrução no versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito. Amém? Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Profetiza ao Espírito. Você já ouviu minha palavra, ela entrou em você. Você está falando, mas está faltando Espírito. Então agora, você ouve a palavra, eu falo, você obedece. E o Espírito é o Consolador e ele vai te fazendo ajudar, te lembrar tudo que eu falei. Se você não tiver o Espírito, você sai daqui ou fica em casa como ouvinte esquecido, não praticante da palavra. Porque ele poderia, aqueles ossos começaram ali, falou, não, teve um barulho interessante, o culto foi um reboliço, foi bom, teve um estrondo lá, só que você sai e esquece. E não tem espírito, não tem vida. Profetiza ao Espírito. Amém? Amém? Por quê? Pastor, mas é que o negócio está assim, está assado, e se eu tiver aquele recurso, se eu tiver isso, está tudo seco, profetiza, o negócio vai começar a entrar em movimento. Em movimento. Quando o negócio estiver em movimento, você profetiza ao Espírito, porque esse movimento tem que ser espiritual, não carnal. Amém? Amém? Porque não dá, profetiza ao Espírito. As palavras são pensamentos falados. Não dá para falar pobreza, derrota, vida, morte, e querer bens, e querer recursos. Não dá para falar em prosperidade e falar em pobreza.
Não dá para falar em vida e falar em morte. Não dá para misturar. Não pode misturar essas coisas. Se você não gosta do que está colhendo na tua vida, cheque a semente. O que você está plantando. E a palavra do Senhor, Jesus contou uma parábola, ele compara a palavra como a semente. Se você não está gostando do que está acontecendo na tua vida, cheque a semente que você está plantando, porque não dá para plantar erva daninha e querer colher trigo. Não tem fonte de águas doces em água salgada, não se mistura pano novo em remendo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus deixou toda essa instrução. Existe vida na semente, e ela vai produzir o que foi plantada. A semente é a palavra, existe vida na semente, ela vai produzir o que foi plantado, amém? Enquanto nós plantamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, esse livro é vivo, amém? A palavra de Deus é vida. Porque isso está acontecendo assim, então reveja a semente, porque a semente ela é viva, e ela tem que cair na terra, e quando ela cai na terra, ela morre para nascer. Isso é tremendo a natureza, né? A semente é viva. Não coma a semente, plante a semente. Ela tem que entrar no coração e germinar em boa terra. Ela começa a produzir uma semente por 30, uma por 60 e uma por 100. Amém? É uma palavra mesmo. É uma semente apenas plantada. Glória a Deus. Amém? E ele me disse, profetiza ao Espírito. Que Espírito? Versículo 9 de Ezequiel 37. Profetiza, ó filho do homem. Ele chama aqui, né? Deus chama. Você é filho do homem. Você é carne, mas profetiza ao Espírito. Porque essa situação, ela é espiritual. Amém? E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Diz ao Espírito, assim diz Deus. Você chega, a coisa é espiritual, diz ao Espírito. Quem está dando ordem é Deus. Espírito, estou te buscando, Espírito Santo, estou te buscando. Deus mandou dizer isso. Amém? Diz ao espírito abatido, diz ao espírito cansado. Você pensa que está fraco, mas você vai ficar forte. Diz ao caído, levanta-te. Diz ao enfermo, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e já curou as enfermidades. Diz ao espírito, quem está mandando isso, está escrito. Mas porque está escrito não quer dizer que vai fazer efeito, é só quando eu falo. É só quando isso está plantado dentro do meu coração, então eu profetizo a palavra do Senhor, não importando a situação, glória a Deus. Diz ao Espírito, quem deu ordem? Você chega numa repartição, vai lá, fala assim, eu vim aqui entregar meu currículo. Quem mandou? O diretor, conheço ele. Eu falei, então, por favor, me dê aqui, a gente vai analisar ele agora. E o caminho já encurtou aí. A coisa já é atendida. Diz ao Espírito, assim diz o Senhor. Amém? É direto a ligação, glória a Deus. E o que ele fala? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Assopra sobre esses mortos, para que vivam. A ordem é dada. Agora, não é mais apenas a palavra, tem a palavra de forma espiritual e a ordem vai sendo cumprida. Não é apenas um monte de esqueleto depois montado com carne, com pele, com ossos, com nervos. Não, agora são esqueletos vivos, são vida, são pessoas vivas. Diz aos espíritos, vem dos quatro cantos. Você não sabe de onde vai vir o socorro, mas você profetizando em espírito, o socorro vai vir. Não importa de leste a oeste, norte a sul, mas ele vem. Ele vem, glória a Deus.
Diz sobre esses ossos para que vivam, glórias ao Senhor. Assopra sobre esses mortos para que vivam. Desde a criação, pegou um barro, fez o homem, soprou fôlego de vida. Deus está fazendo a mesma coisa aqui. Agora, só que Ele está fazendo usando uma pessoa. Sopra. Fala para o Espírito, sopra. Porque o Espírito também, ele tem que agir. E ele age quando ele vê espaço para agir. Quando ele vê uns lábios falando a palavra, a verdadeira palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando começamos a plantar a semente que queremos que nasce. Se eu quero vida, eu vou plantar vida. Se eu quero prosperidade, eu vou plantar prosperidade. Eu não vou plantar dúvida. Se eu quero saúde, eu vou plantar cura. Se eu quero essa solução no meu lar, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, eu vou plantar vida. Mas está o caos, ossos secos é o caos. Mas nós estamos aqui em espírito para produzir vida. Nós estamos ouvindo, ela já entrou no nosso coração, a gente vai falar, vai começar um movimento estranho, porque num vale desse aqui, e você vê um monte de esqueleto lá, um monte de ossos juntando, é um movimento estranho. Então, às vezes, você vem para o culto, ouve a palavra, ela tem que estar no nosso coração, a gente começa a profetizar. Só que a gente vai chegar muitas vezes, dá uma visão, está estranha ainda. Mas aqui tem uma ordem, continua profetizando. Continua profetizando. Você não vai esperar tempo oportuno, você vai continuar profetizando, glória a Deus. Depois, profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem. Diz ao Espírito, o Senhor disse assim, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E para terminar o versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. E profetizei como ele me deu ordem. Eu não ouvi e esqueci, não. Eu fiz o que foi que o Senhor mandou fazer. No meio do caos, eu fiz exatamente porque eu não esperei ter dinheiro, eu não esperei receber o pagamento do dia 5, eu não esperei uma situação mais amena, eu não esperei a chuva passar, eu não esperei o sol descer, eu não esperei a situação melhorar, eu fiz exatamente como o Senhor deu ordem, porque não tem mais como ficar esperando num caos desse aqui. Amém? Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Porque a palavra de Deus é viva. Então profetizei e viveram, e entrou neles o Espírito, entrou neles o Espírito, entrou neles o Espírito. Do lado de fora não adianta, nós somos templo do Espírito Santo, entrou neles o Espírito. E aí eles ficaram de pé. Sem o Espírito não dá. Aí eles ficaram de pé e vieram como um exército grande em extremo. Glória a Deus. Então nós plantamos a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus. Você está aí? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ter uma dinâmica aqui. Fica de pé aqueles que puderem, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.